Então, eu imagino o quanto isso também contribuiu para te sair de lá e mais um trauma para te se recuperar, além de tudo que tu já passou, individualmente, o que tu viu também lá, né? Sim. Eu imagino. Pode falar? Você vai fazer uma pergunta depois. Eu não sei como eu não sou traumatizada, assim, eu não tenho trauma de nada, nem foi a primeira vez, a primeira cirurgia que eu fiz foi a bariátrica. Eu nunca tinha ido no hospital, feito cirurgia, nada. E eu não sei, assim, como eu não sou traumatizada nem com questão de hospital, UTI, nem com as cuidadoras. Se eu ver na rua, hoje em dia eu cumprimentaria, assim, eu não tenho rancor nem de nada. Na época foi muito ruim, assim, mas hoje esses traumas, assim, não me interferem. E como é que era a Mirelle antes da cirurgia? Porque alguma coisa te motivou, foi mais motivadora, e no fim isso, se é uma questão de saúde ou era uma questão estética, seja qual for, isso, pelo menos na maior parte dos momentos, pouco importa. Talvez em algum momento ou para alguma outra questão possa importar. Mas independentemente da questão, existe uma certa pressão até de algumas pessoas quando envolve a questão estética como se fosse algo superficial, né? E muito da estética eu acredito que está vinculado à ansiedade também, está vinculado a questões de aceitação emocional, de reconhecimento, de questões que ela não teve ao longo daquela vida. Sim. E aí a pessoa toma alguma decisão, tem uma complicação por causa disso, e às vezes é recriminada. Olha só, uma guria bonita, ou essa mulher não sei o quê, ou esse homem aquilo. E por que foi fazer? Então existe uma pressão também por esse aspecto, né? O que foi inventar, né? Que isso, que aquilo? E aí depois que as cartas já estão jogadas no baralho, as cartas já estão abertas, o pênalti já foi batido, era mais fácil dizer que o jogador deveria ter batido no canto direito e não no esquerdo, ou o goleiro sabe que o goleiro isso, o goleiro aquilo. E aí, como que são os teus pensamentos sobre a Mirelle de antes? Quem era a Mirelle antes? Tu acredita que hoje tu consegue ter uma visão melhor dela? Ou essa visão também talvez tenha alterado um pouco para tu te sentir melhor também sobre os teus sentimentos? Quem era a Mirelle antes da cirurgia e o que fez ela chegar a esse momento e tomar essa decisão? A Mirelle antes, comer pra mim era um evento. Meus pais se separaram, então eu descontava muito na comida. Era por ansiedade. Eu tomava café pensando no meu almoço. Então, tinha essa pressão de pessoas também. Eu lembro que eu ia pra escola de moletom num calor de 30 graus, porque eu não gostava do meu braço, falavam que era muito grande. Então, eu ia com um moletom todos os dias pra escola para esconder o meu braço e descontava muito na comida, minha ansiedade era toda na comida. Então, por grande parte disso me ajudou a bariátrica. Hoje em dia não existe mais isso na minha vida, né? Mas a Mirelle antes era totalmente insegura, nunca estaria aqui hoje falando assim, era muito envergonhada e era outra pessoa, assim. Mirelle, e quando eu vi parte da tua história ali no Instagram, tem bastante coisa, muita coisa interessante, né? E o que tu imaginava quando tu recebeu o convite assim para o podcast? O que foi a primeira coisa que tu pensou e o que tu pensava assim, isso eu quero falar lá, eu quero que as pessoas saibam essa parte da minha história. O que te veio em mente? Eu acho que o mais importante tu pode estar no fundo do poço, mas se tu quiser, tu sai. Sabe? Óbvio
com apoio, com tudo, contribui também. Mas se tu quiser, é possível sair de qualquer fundo do poço, sabe? E como é que foi, como é que eram os teus pensamentos lá na tua decisão antes de fazer a cirurgia? Como é que foi, como é que estavam os teus pensamentos, quais eram os teus planejamentos, qual era a tua expectativa? O que tu imaginava? O que uma pessoa que estava com os mesmos sentimentos da Mirelle, o que ela tinha de expectativa? O que levou ela realmente a fazer tudo aquilo que tu falou sobre ansiedade, falou sobre Sim. tinha as inseguranças, né? Mas como que foi ali para nós imaginarmos e para quem for assistir esse vídeo, o ao vivo ou o ao vivo todo completo, que eu quero dizer, ou algum corte, alguma coisa, como que uma pessoa pode viajar ali na máquina e conseguir na máquina do tempo assim e visualizar lá e participar desse momento contigo? Como que foi esse pré e como que foi essa chegada e o momento mesmo que tu te deu conta de que tinha acontecido alguma complicação, né? Na minha visão, eu ia fazer a cirurgia, ia sair, já estava com o personal marcado para pós-cirurgia bariátrica ficar... como perde muito peso, é bom fazer exercícios. E eu ia fazer ali o personal, ia fazer minhas reparadoras, o silicone, e tava tudo uma nova mulher, tudo lindo, né? Mas aí, quando eu comecei a ver as complicações, a última coisa que eu pensei foi nisso, minha estética, assim. Tanto que hoje a cirurgia que eu vou fazer daqui a um mês é a reparadora. E faz já 3 anos da cirurgia e só agora que eu vou fazer. Mas eu aprendi a aceitar como o meu corpo é, assim, como ele ficou. Nunca... Como era o teu corpo antes? Antes eu pesava 115 quilos e eu tinha bastante barriga, braço, coxa, tudo que eu não tenho hoje em dia. E tu sente falta de algo de Não, antes? não. Tem relatos da cirurgia bariátrica que tem ajudado algumas ou muitas pessoas, né? Isso também envolve uma polêmica para algum grande grupo de pessoas também. E tem profissionais sérios que, como até tu falaste ali do médico que acompanhou, que desenvolve o trabalho com a melhor das intenções e uma intenção muito positiva nisso, né? Mas a tua própria história mostra que também pode ter complicações graves. E aí eu te pergunto quais são as maiores precauções que tu acredita que quem pensa em fazer uma bariátrica hoje deve tomar? Pesquisar o médico certo. Eu fui por indicação. Não pesquisei sobre ele. Uma pesquisa simples, botar no Google, por exemplo. E fui por indicação, só fui, marquei e fiz. Depois eu fui ver que ele tinha 1000 processos e ele era ainda chefe da Unimed. Então, achei que seria um médico bom, né? Mas ele tinha vários processos, várias reclamações em cima. E se eu tivesse pesquisado, ou mesmo indo no Dr. João antes, já ia ser uma outra história. Totalmente. E uma dúvida que eu tenho, quando os pacientes procuram a bariátrica, normalmente se fica na dúvida entre qual técnica, a sleeve ou a bypass, né? A sleeve faz um corte no estômago, né? Grosso modo falando. Sim. O estômago fica como se fosse um cano, né? Diminui o tamanho do estômago, né? E na bypass faz um desvio do intestino, né? A grosso modo também seria isso. Tu teve alguma conversa com o médico em relação a isso? Qual técnica usar? Ou ele já te orientou direto essa? Porque na tua história tu iniciou com a sleeve. Sim. E depois foi revertido para bypass para resolver o que de complicação se teve na primeira, né?
Teve essa conversa com o médico? Já foi pensando nessa técnica? Eu tive... É que como eu tinha 115 quilos, eu tava na obesidade grau 2. Então, não era algo tão... Normalmente, ele diz que indicaria bypass para quem tivesse mais peso. E como a questão que eu queria fazer é mais da minha... que eu tava com colesterol alto, ele indicou a sleeve, mas ele deixou pra eu decidir. A teu critério também é a decisão. Mas ainda bem que foi feito a sleeve, né? Porque senão não daria reverter. E quais as precauções, quais são as maiores precauções, então, que tu deve tomar? Tu falaste sobre saber... Uma delas é saber escolher o médico. Sim. E também como tu estaria... Eu quero só segurar, lembrar